Olha o clima que já tá de chuva e ali tá o Douglas indo de caminho a ele e a aventura começa agora. Ai, escolhemos o dia exato para começar a chover. Eu tô levando minha máquina porque eu sinto que a imagem do celular não grava muito bem. Bom, esse é o Douglas. E é isso, gente. Vamos começar a nossa saga para Baixo Kami. Olha só o clima que estava fazendo, bem no dia da nossa viagem. Bom, começando já a viagem com 2 cancelamentos, 2 taxistas cancelaram. E aí, Douglas, qual a expectativa para... Pra viagem? Uhum. Começou bem e vamos ver como é que continua, não é mesmo? E você, Carmélia, você acha que vai dar tudo certo? Sim, vai. Ela acha, então nós achamos também. Chovendo, galera. E é isso. Estamos pegando a chuva básica. Hoje o dia tá assim, nos premiando. Olha o boné já como tá. Chegamos na rodoviária e esse é o clima do dia. Já vi velório mais animado. Brincadeira. Bom, pessoal, chegamos e o ônibus é às 7h35 e são 7h09. Então, já já a gente vai estar saindo. Que bom, né? É isso. Vamos comprar as passagens e já já estamos chegando em Baixo Kami depois que eu levei uma queda, depois que choveu e que tudo aconteceu. Mas o que importa é isso. O cara da grana, velho. O que é você sair com um vlogueiro bem sucedido aí? Bom, pessoal, passagem. Voltando. Pigarro de cachorro velho saindo em 2, 3. Bom, passagem comprada. O bilhete custou 635 rublos, que vocês vão estar vendo na tela aí a cotação. Já já a gente vai pegar o ônibus e vai para a cidade de Pedra Grande. É muito cidade do interior do Nordeste esse nome, né? Baixo Kami é Pedra Grande. Deve ter alguma cidade chamada de Pedra Grande em Sergipe. Pedrinhas tem, enfim. Nós vamos sair às 7h35 e chegamos 10h12. E Douglas tá comendo, ó. Bom, pessoal, paramos aqui em, eu acho que é Arteon, uma paradinha básica para fazer xixi, para mijar. E eu tô morrendo, eu não tenho ideia onde posso eu fazer isso, mas eu preciso muito. Finalmente chegamos em Baixo Kami às 9h55, um pouco antes do previsto do horário. Luz iguais. Bom, cheguei em Pedra Grande, Baixo Kami. Agora eu quero ver o povo Baixo Kamense, onde é que eles estão, o que é que eles estão fazendo. E é isso, um rapaz me vendo falando português, achando mais engraçado. Bom, o policial acabou de se baforar na minha cara um cigarrinho. Não, não sei nem se é policial, acho que é. E o cara já tá comprando o bom e velho shawarma. E é sobre isso. Brega essa frase, né? Ó, pessoal. À noite tá um pouco escuro aqui, mas ao dia é bem normalzinho. Aqui tem um local que vende shawarma, que é aquela comida que vocês já sabem. E amanhã, com certeza, vai ser dia de shawarma. Hoje acabamos de chegar, então, descansar agora, revigorar as forças. E nós vamos, né, pra casa da minha amiga Nionlada, mano. Muito mais Rússia que isso. Só se viesse com um urso dentro dele e a vodka. A vodka, quem sabe amanhã ela aconteça. Gente, ó, é muito Rússia isso. A rodoviária fecha à noite. O ônibus para ali na frente. Graças a Deus não é perigoso. Porque vou te falar uma coisa. Eu sei que vai ter gente, ai, já tem comparação, mas vou comparar sim. Se faz isso na minha cidade, se rouba até seus dentes ali na porta, você tá louco. Mas graças a Deus é bem seguro aqui, o pessoal tá
Ah, o ônibus indo embora ali, ó. E inclusive tem uma venda aqui, que dentro dessa venda tem uma mulher trabalhando, acredito que sozinha. Essas coisas eu gosto muito de observar porque é uma sensação de segurança que dá muito prazer de sempre falar isso. E é isso, gente. E chegou! Ah, que lindo! Pizza, hospedagem na Casa Russa. Laura, vocês lembram dela do canal que eu já filmei? O esposo dela, papai. Bom, pessoal, agora eu tô indo dormir. Como é louca essa vida, assim, como é interessante a gente ver uma pessoa vir pra cá de outro país, conhecer alguém de outra cultura e eu estar casada morando aqui, bem da hora. E ela cedeu, né, pra gente dormir aqui. Estamos na cozinha da casa dela, a casa dela é muito bonitinha, uma casa russa. E, sem contar que eu andei num Lada, mano, no meu carro soviético, assim. É mó da hora essas experiências. E vou mostrar pra vocês como vai dormir, né? Eu vou dormir. Bem, bem russo, ó. Eles usam papel na parede. Aqui de flores, ó. É muito comum, é bastante de casa russa. E eu tô aqui, ó, de cueca, já tô super à vontade. Na casa dos outros. E o Douglas vai dormir aqui. Né? Aqui, ó. Ele trouxe o colchonete, mas eles tinham um colchão também. E essa cama é o sofá-cama. Amanhã nossa aventura por Baixo e Kame. Fiquem de olho que vai ter muita coisa. Pode apagar já. Boa noite, pessoal. Acabei de acordar, olha a cara amassada. E tomei aquele café preto para despertar, com uma bolachinha. Olhei esse chaveiro, que a chave ficou em nossas mãos. E depois fiquei curiando a live do Douglas. E olhamos na janela, estava um dia maravilhoso, a rua muito iluminada. E saímos e começamos a nossa saga de vlog. Antes disso, admiramos um pouco esse lado maravilhoso que estava na frente da casa. E vou falar mais dele.
olha como é questão de recepção russa, tudo. Eu tô na casa de uma amiga brasileira casada com russo e olha o que ela mandou pra mim. Oi, Kaique, bom dia. Mandei mensagem pro Douglas avisando que o Mirassol se ofereceu caso vocês queiram fazer um passeio de lada, fazer filmagem, tudo. Ele tá à disposição, a gente pode fazer isso juntos. Só daqui 1 hora, quando eu terminar a minha aula, aí a gente pode marcar, se encontrar e a gente pode fazer um passeio, ou quando vocês quiserem também, entendeu? Aproveitar a luz do dia, e aí pode fazer filmagem, pode filmar o lado se quiser também. Fique à vontade, tá? Eles ofereceram. Tô entrando no mercado aqui, tem bastante coisa. Assim, é um mercado meio antigo da cidade e ele é interessante. Aqui as frutas, romã, maçãs, melancias, mano, DVDs, CDs, jogos, né? Medo aí, brasileirinhos aqui no meio. Ó, gente, essa comida pianci é uma comida russo-coreana. Ela é muito específica dessa região aqui, Vladivostok, Coreia, você conhece? Não. O nome dela é pianci. Quando eu mostro ela, o pessoal de Moscou e Peter fala: Kaique, eu nunca vi isso aqui, porque é uma comida russo-coreana. Então ela é dessa região e é muito Coreia e Vladivostok. Ela tem... Carne dentro. Eita, esqueci o nome. Repolho e carne moída. Ela é muito boa. Vou botar pra vocês. Primeira de frango. Amo calma. E o dele é só batata e legumes, né? Sem carne. Isso aí, molho. E molho. Tcharam! Olha, até o carro é gentil aqui. Pessoal, tô aqui com a minha amiga brasileira Laura e ela já é do canal, já apareceu aqui e vai falar um pouquinho da experiência. Laura, você é casada com russo. Sou casada com russo, na mão direita tem que ser gente, não pode ser mão esquerda. É diferente do Brasil? Sim, porque se eu colocar na mão esquerda significa que eu sou viúva. Não, então vai na Não direita. não funciona. Do relacionamento, como é a experiência com o russo, assim, que a gente tava conversando aí dos estereótipos e tal. Tem o russo tóxico que a gente conhece, tem aquele o russo babacão, tonto, mas tem o russo bom, o lindo, o carinhoso, o educado, o cavalheiro. Por exemplo, eu casei com o príncipe, literalmente, que abre a porta do carro pra mim, que segura a minha mão, me ajuda em tudo que eu puder fazer. O russo que não preciso pedir pra lavar a louça, ele naturalmente lava a louça, põe a roupa pra lavar. E observação, Laura, além de ser da área de direito, ela vai falar já a formação dela, ela é de uma família que é uma família de mulher arretada, assim, que ela aprendeu a ter o que eu chamo de verdadeira militância, entender até onde vai o feminismo e onde vai o extremismo das coisas. Então, pra você que é mulher, acho que isso valida muito, principalmente, né, pra lá. É aquela coisa, por que um homem abre a porta do carro pra você ou ele quer segurar a sua bolsa que tá pesada? Ah, você foi no mercado, tá com uma sacola. Engraçado é do tipo que ele quer levar a sacola pra você, não importa quão pesada está, ele vai levar. Isso não significa que eu sou fraca, não significa... Ele não tá falando, ai, como você é delicada, frágil, não pode fazer nada. Muito pelo contrário, porque quando eu quero fazer alguma coisa, ele super respeita, apoia e deixa. Agora, se ele quer ajudar, se ele quer ou fazer a parte dele, qual que é o problema? Eu não vejo algo errado ser doce e educado em abrir uma porta pra mim do carro, abrir a porta da casa pra mim, oferecer a mão pra me ajudar a descer a escada ou qualquer coisa assim do gênero. Isso faz parte dele. Eu estudei aqui, fiquei 3 anos, basicamente, né? Por um mês eu completou 3 anos. E aí, nesse período, foi a preparatória que a gente fez junto, que a gente estudou, e 2 anos de faculdade, né? Dentro com um sistema de bolsa que eu ganhei. E aí, é estudar, fazer as provas, passei no exame nacional deles, porque pro curso de Direito, pra gente defender a tese, a gente precisa
fazer um exame nacional do estado. Sem aprovação desse exame a gente não tem possibilidade de defender a tese. E aí defendi, ganhei o título. E ainda ganhou um amor, né? Conheci o amigo dele. E aí do amigo dele eu conheci ele. E aí que tá uma coisa muito interessante, como essa questão do flerte é diferente com o homem russo. Pelo menos do estereótipo do Miroslav, né? Que foge daquela toxicidade que a gente conhece. Ele é muito mais delicado na hora do flerte. Ele é muito mais... Ele não puxa questões do tipo do corpo, coisa assim do gênero. Pode ir falando. Ele vai mais por... como que você tá linda hoje... exalta que você é inteligente, ou eu não me considero inteligente pra bosta nenhuma, mas tá valendo. Ele fala, tipo, ele se interessa pelos assuntos que você fala, estuda ou se interessa também. Ele busca participar da sua vida, do seu cotidiano e ajudar o máximo possível. Isso é a forma de mostrar que ele tem interesse em você, que ele quer estar com você. Ui. É bem diferente. Laura, muito obrigado. E you, Miroslav. What do you think about the relationship between Brazilian, you are Russian? It is great, amazing. But what is the difference? I think it don't have a lot of difference. I think it is like Já tá tão acostumado. same. The most important be respect each other, Yes. love each other, and all be okay. Don't be quiet. I take a lot conversation. Of course, yes. Yeah. It is more difficult than with, for example, your native girl. Yeah, you should be more quiet. You need to talk more about a lot of things. In fact, you just need to more discuss, not high strong discuss, just like discuss simple about conversation. why things, yes, these things, why you do something like this. Different culture, some put some different things, but in the general, all's okay. Thank you. Estamos em Lada, olha isso. Um clássico. Lada, um clássico. Какая год это? 76 year. It is the first year of this model. I special stop here. Now we can open the gates and think all. E gente, Parts of essa the é a equipment. fábrica que ele trabalha e esse é o navio que ele tá construindo. Yes, this is. Ele é responsável por esse navio, pela construção desse navio. Yes, this Da construção. Ele cuida O mais marido parte da minha amiga fora. trabalha aqui e o navio laranja ali faz parte do projeto que ele está construindo. E esse azul aqui, olha que longo, mano. Lá ali à frente do navio e aqui é o fundo do navio. E ele veio só pra um. E, gente, Legal, olha um isso local aqui econômico. pra movimentar as peças. Olha o tamanho de... Gente, a olho nu aqui, para vocês que estão pela lente, não sei se vão ter a dimensão. De basbacar, você é muito Isso grande. daqui você vê lá do centro da cidade. Sim, essa dá pra parte. ver do centro. É muito grande. E o apartamento que a gente mora é justamente dessa fábrica. Eles construíram vários apartamentos, vários Olha o caminhão prédios. passando ali no pé daquele negócio. Vocês têm uma noção na dimensão, ó. Espera. O tamanho disso. É um monstro. Aqui, ó. O caminhão e olha a estrutura do Paranauê. É muito. Sim. A engenharia. Gente, ó. Ele abriu pra gente poder mostrar pra vocês a engenharia. Olha o motor do Lada. Eu não entendo muito de carro, mas eu tenho uma galera que gosta de Lada. The people in Brazil, they always ask about Lada. Kaique, filme some Lada. I can explain. Oh, explain. Look guys, this is engine 1 and 6 liters. There is some modified. We put a more faster system. This is standard, very older system for Sparks, but still work is great. They have the hydraulical for brake, but don't have for wheel. Drive wheel you need, right? It's difficult. What I like in this car, because this is the first year when they start produce this car. Look for the number, 44,000. But this car was like 4 million. It is really like first car from this model in this is region. Because I care about this.
The engine is really simple, nothing difficult. They don't have electronic fuel inside. They have carburetor under this, and always working nice. Like this. Then complete. E aqui o carro, gente. The saloon for this is year 76. It's really nice. They have a lot of things, locks, a lot of panel for drivers, radio, warm system. Oh, of course, in Russia we have warm system. So transmission is for transmission. 1.6 liters for transmission. It is nice. In fact, it is powerful. Yeah, for this car, powerful. The Normal space, baggage space. Yes, I don't know how much liters, but it is not less. It's normal, maybe big. In fact, when we sit, in this car is nice, but it is not in my model, because in my model I do like for sport. They usually have a big clearance, and usually in the standard they have a big distance between wheels and the car. But in my case, I special cut and stay low. But in the standard it is really nice, because we can go by a bad road and you don't feel some problems. You will feel a comfortable ride. Nice. And beautiful details here. Yeah, they have a lot of beautiful details, like this lamp, for example. Yeah, I will show the spot. Ok, moment. Olha isso aqui, galera. Que coisa, mas ainda é muito fofinho. Lada, galera, pra você. Olha o que eu mostro no canal pra vocês, galera. Pessoal, estamos aqui na seção de vinhos. Vim pegar uma bebida, um suco, deixar muito claro. Mas olha a variedade de vodkas russas. Comprei alguns sucos. Comprei uma vodka dessa de 20%, fraquinha. E comprei 40, que é forte, né? E comprei Garage, que é uma bebida com fruta. Ela é 4,6 de álcool. E todas as Vinlabs, que são as lojas que vendem bebida, elas vendem no saco preto, porque não pode beber na rua, que é o que eu vou fazer agora. É legal, mas eu já tenho uma multa. Mais uma é ok, agora a terceira multa eu pago 600 rublos, chego em casa. Mas eu acho que não vou levar multa. É pouco provável, né, tomar uma multa aqui. Não aconselho. É que nem os pais só faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Cachorro cagando ali, ó. Olha aí, seu Zé aqui. Chegou pra nós e pediu dinheiro pra comprar bebida. Aí no caso, como não tinha bebida, eu dei um tanto aqui do negócio. Ele disse que qualquer coisa serve. Deixa eu agora aconselhar minha culpa e, mano, vou beber mais nunca na rua, e eu vou dizer por quê. Hoje, depois dessa experiência, eu entendi o porquê da bolsa preta. Porque uma das coisas que o governo russo tenta controlar é o alcoolismo. E o desespero que esse homem teve pra beber agora, ele falou, pode dar um dinheiro aí pra comprar uma cerveja, tudo. Aí a gente falou, isso aí não é cerveja não, que não dá pra ver a minha dentro da bolsa, né? Ele não viu que era uma cerveja. Aí ele falou, pouco importa, ele quis beber qualquer coisa só pra alimentar o vício dele ter que beber. E agora eu entendo o porquê do saco preto e da lei, acho válida. Me arrependi agora. Hashtag consciência, não faço mais isso, vocês não vão beber mais nunca na rua. É isso.
Comenta aí, Douglas, o que você tá dizendo. Não, eu tava dizendo, não foram 3 minutos, arrependimento, tudo Kaique Olha, mudou, bebendo. incrível. E ainda tá bebendo aqui o negócio. Eu abri essa cerveja, foi segundos, o cara viu, veio, colou. Aí eu falei aquelas palavras super motivadoras. Terminei de gravar. Eu digo, não, me arrependi, mas vou terminar o que eu já comprei. O arrependimento mais rápido da história do YouTube. É aquilo, eu queria dizer, que a pessoa sabe aquele digital influencer que é cancelado e quer dizer assim que eu não queria ter dito aquilo do tal, aí já tá ali mentalizando que quando desligar o vídeo vai repetir. Não, gente, mas foi rápido mesmo, não vou mentir. Agora a gente tá ligando aqui pra entregar os bastidores do YouTube, né, o que muita gente faz e não fala. Ele saiu, digo, não, mas meu arrependimento foi de ter, assim, causa, mas agora que ele já foi, ele não tá vendo, que os olhos não veem, o coração não sente, diz o ditado. Então, é sobre isso. Nham. Fala aí, Kaique, suas opiniões sobre Bolshoi Kami. Nossa, Bolshoi Kami é muito da hora. É uma cidade pequena, óbvio, bem interior, é bonitinha aquela parte assim central. É uma cidade que eu só moraria se tivesse um carro. Mas eu gostei, eu achei interessante, achei com mais cara de Rússia / União Soviética. E a rodoviária eu já vi velório mais animado. Sim, a rodoviária, ó, tava um silêncio, parecia uma biblioteca, sabe? É, mas enfim. embora a isso aí. biblioteca cabaré, né, de barulho, mas tudo bem.